teológico é uma coisa. A heresia é um erro. Sim? Mas nem todo erro teológico a gente pode enquadrar como uma heresia, porque a heresia ela está relacionada a aspectos centrais da fé cristã. Por exemplo, a encarnação de Cristo. Pessoas que se levantarem para ensinar, como já houve na história da igreja, de que Cristo não encarnou. Porque se a matéria é ruim, era o raciocínio dos hereges lá, do gnosticismo. Se a matéria é má e apenas o espiritual é bom, então Cristo não encarnou. Era o argumento deles, começava por aí. Era uma religião lá bem parecida com o que a gente tem hoje, que a gente chama de esoterismo hoje. Era um esoterismo do século I. Então veja, se Cristo não encarnou, se o Verbo eterno de Deus não se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, isso é bem... Se uma pessoa absorver esse ensino, isso afeta seriamente a soteriologia, né? O evangelho, está no cerne do evangelho. Então, não dá. A doutrina católica, os ensinamentos católicos romanos, da justificação pelas obras. Se uma pessoa aprende que pode ser justificada por meio de boas obras, isso mexe, a pessoa pode deixar de ir para o céu por causa disso. Pode deixar de ser salva por causa disso. Não é não? Porque ela vai se confiar, ela vai fundamentar a confiança dela no mérito. Logo, já não é mais a graça, não é mais o evangelho de Cristo. Ela adotou um outro evangelho. Então, isso é uma heresia. Agora, eu dei um exemplo aqui. Há igrejas que acreditam que a mulher usar uma maquiagem é pecado. Isso é um erro teológico. É ou não é? É um erro. Mas tem gente que vai para o céu acreditando nisso. Não é? Porque isso é periférico. É uma doutrina, é um ensinamento muito periférico, que tem a sua importância, né? Porque isso mexe muito com a vida da pessoa. Porém, não é um aspecto central do evangelho, da fé cristã. A heresia, sim. A heresia ataca pilares fundamentais da fé cristã. E nós, nessa classe aqui, a gente está com a atenção maior a uma heresia. Geralmente as heresias são muito sutis. Paulo usa a palavra sutilezas, né? Porque não são autoevidentes. As heresias, elas são sutis. Essa heresia do romantismo, ela é muito sutil. E sutil por quê? Porque é, inclusive, difícil de você definir o que foi o romantismo. Porque os próprios românticos, que foi um movimento filosófico, foi um movimento literário, foi um movimento artístico, da pintura, da música, mas também uma forma de ver o mundo. Alguns autores, e aqui eu estou adotando essa definição para o romantismo, de que o romantismo ele é, na verdade, uma forma de ver o mundo, uma cosmovisão, certo? Que foi uma reação ao iluminismo, que buscou valorizar outros aspectos da existência humana. Mas os próprios românticos, eles rejeitavam qualquer rótulo. Eles não aceitavam nenhum rótulo. Então, vai se tornando mais complexo a gente definir o que foi o romantismo. Mas, de forma simples, o romantismo é uma visão de mundo surgida ali no final do século XVIII e que perdura até os dias de hoje em vários aspectos da nossa vida. E o nosso propósito aqui é justamente perceber essas sutilezas, perceber esses ensinamentos que estão aí espalhados na sociedade e que nos influenciam também, muitas vezes sem a gente saber, muitas vezes sem a gente perceber, certo? Ao longo dessas aulas, eu espero que a gente vá compreendendo um pouco mais essa maneira secularizada de pensar e de tentar encontrar uma justiça diante de Deus que, na verdade, nos afasta do Evangelho ou afasta as pessoas do Evangelho. E a gente vai perceber como que ela se configura como uma heresia. Que muitas vezes a gente adota algumas formas de pensar que a gente nem sabe que a raiz está aqui, certo?
Então, vamos entrar aqui hoje em mais um aspecto aí. Tem muita coisa para ser dita nessa aula de hoje, certo? É uma aula que, se fosse uma aula de teologia sistemática, ela estaria dentro da antropologia bíblica. Seria na disciplina antropologia bíblica, que é o estudo do ser humano, certo? Então, vamos refletir um pouquinho sobre isso. Se não der tempo da gente cobrir tudo hoje, eu fiquei numa berlinda aqui, gente. Eu vou falar a verdade para vocês. Tem muita preciosidade para a gente ver hoje, mas eu não quero correr com vocês. Eu não quero que a gente passe a coisa atropelada aqui, certo? Então, se você tiver dúvida, se você tiver algum questionamento, algum exemplo que você pensar, até lancei um desafio no final da aula passada, vocês lembram? Você pensar aí em outras coisas da nossa cultura que estão dentro dessas características do romantismo que a gente mencionou na aula passada. Hoje a gente vai mencionar um pouquinho mais. Então, se você lembrar de exemplos também, pode levantar a mão aí, eu espero que a gente tenha uma boa participação aqui, tá? Diga, Daniel. Sim, sim. Isso. Sim. Por isso a igreja se preocupou. Veja, a igreja, ela, de certo modo, ela reage aos falsos ensinamentos que uma época vem trazendo. Então, foi assim na história da igreja. É fantástico estudar a história da igreja e ver esses movimentos. No século I, no século II, até o século IV ali, vários ensinamentos heréticos de várias correntes diferentes, com nomes próprios da época, surgiram com certas heresias ali. No começo ali atacando a Trindade, certo? Atacando a divindade de Cristo. Então, a igreja da época, os crentes da época, leia-se, os oficiais, os presbíteros, os pastores da época, se levantaram para estudar aqueles assuntos e formular declarações concisas da fé, essa é a definição de credo, refutando essas heresias. Daí nasceram os credos, que são mais resumidinhos. Já na época da Reforma, tinha muita heresia também, já de outros temas. Né? Essa questão, por exemplo, da justificação pelas obras, que era o que estava bombando ali naquela época do medieval, católica romana, os reformadores precisaram responder a essas novas demandas ali da época. E então eles não formularam credos mais. Eles se basearam nos credos antigos, mas formularam agora as confissões de fé. Aí vem a confissão de fé de Westminster, a confissão de fé confissão belga, os catecismos, catecismo de Heidelberg, catecismo de Westminster, que é o nosso símbolo de fé da Igreja Presbiteriana. Então, o protestantismo da época, os reformadores, eles sentiram essa necessidade de formular em texto, dizendo, a igreja acredita nisso aqui. Pá! E aí, está lá para todo mundo ver. Que é uma maneira clara de todo mundo acessar o que é ortodoxo e o que foge daquilo ali entra no ensino falso, no ensino que a igreja deve lutar contra. Né? Bom, então vamos lá, vamos construir um raciocínio aqui. Veja essa afirmação do teólogo Franklin Ferreira, um irmão nosso da Igreja Batista. Quem sou eu? Você já parou para se perguntar isso aí? Quem sou eu? Na filosofia, está dentro das chamadas as questões últimas da existência, as questões mais profundas que, desde a Grécia Antiga, desde antes ainda, o ser humano, de todas as épocas, sempre se perguntou isso. Eu sou o quê? De onde eu vim? Para onde eu vou? Né? Essas questões sempre inquietaram o ser humano. Veja o que Franklin Ferreira diz. Quem sou eu? A sua resposta a esta pergunta depende da sua cosmovisão. Você concorda? Você vai responder a essa pergunta, quem sou eu, ou o que é o ser humano, de forma mais bonitinha aí.
dependendo da visão de mundo que você tem, sua resposta vai ser diferente para essa pergunta. Se você é um ateu, você vai responder o quê? Não sei. Né? Veja, o ateu ele não acredita num criador. Para o ateu, a explicação que ele dá da origem do universo é uma explicação materialista. Os átomos foram se unindo em moléculas, né? Depois de uma grande explosão do átomo primordial. Essa é a explicação da teoria do Big Bang. Então, na explicação evolucionista, da teoria do Big Bang, do evolucionismo, que é materialista, só existe a matéria. Não existe um ser inteligente por trás, que é o Criador. O cristão ele vai dizer o quê? O que é o ser humano? É uma criatura de Deus, mas é uma criatura diferente dos animais. O hinduísta ele já não acredita nessa distinção, porque o ser humano é um com o universo. Tanto é que eles acreditam na reencarnação. Você pode morrer hoje aqui, se você foi mal comportado nessa vida, você pode reencarnar até no animal, na próxima encarnação. Certo? Então, a resposta, o que é o ser humano para o hinduísta, é diferente da resposta para o cristão, que é diferente para o indígena, que é animista, certo? E é diferente da explicação de um ateu. Então, a resposta... Volta lá, Pedrão. A resposta depende da sua cosmovisão. Além disso, a resposta que você der vai determinar o caminho da sua vida. Dependendo de como você responde essa pergunta, o que é o ser humano, você vai agir de determinadas formas ou não. Suas ações e comportamentos vão ser afetados pelo modo como você crê. É isso? Concordam com isso? Veja, um outro teólogo, pode passar aí, Anthony Hockman, nesse livro aí, Criados à Imagem de Deus, um livro de referência para o estudo reformado sobre a antropologia bíblica. O Anthony Hockman, eu vou dar essa recomendação de leitura aqui, tá? Ele tem uma trilogia sobre pontos basilares da nossa fé cristã. Quando a gente estudou aquele módulo sobre o Apocalipse, sobre a escatologia, os mais antigos aí aqui no Pedras vão lembrar. Nós baseamos aquele módulo sobre escatologia no livro do Anthony Hockman, A Bíblia e o Futuro, que vai falar sobre a doutrina das últimas coisas, a escatologia, certo? Existe um outro livro dele chamado Salvos pela Graça. Esse livro foi o livro que me fez ser presbiteriano. Sair da Igreja Batista e virar presbiteriano. Salvos pela Graça, que se ocupa da soteriologia, a doutrina da salvação. Então, nesse livro ele fala sobre predestinação, eleição, predestinação, adoção, conversão, justificação, santificação. Vai falar sobre tudo isso aí. Maravilhoso. E é um teólogo que é muito devocional também. A linguagem é muito acessível. Certo? E o terceiro livro dessa trilogia dele é esse aí, Criados à Imagem de Deus, que ele vai tratar sobre a doutrina do ser humano, a antropologia bíblica. Tá? Então, eu recomendo aí, eu baseei muito essa aula de hoje nesse livro aí. Então, o Anthony Hockman vai perguntar parecido com o Franklin Ferreira. Alguém pode ler para a gente aí? Programa de ação. A mesma coisa que o Franklin Ferreira disse. O programa de ação que você vai empreender na sua vida vai depender do quê? Do que uma pessoa pensa a respeito dos seres humanos. Não é isso? Ok, pode seguir. Outra coisa que vai determinar muito as tuas ações, a tua visão sobre a vida, é como você entende o cosmos, como você entende o universo, certo? E aqui eu trouxe Abraham Kuyper, outro teólogo reformado de linha holandesa, que é muito
influente na construção da teologia reformada, do pensamento reformado, Abraham Kuyper. O que é que ele diz no seu livro Calvinismo? O cosmos deve ser considerado normal ou anormal? O universo hoje, ele está no seu estado normal ou ele está no seu estado anormal? Como é que você responderia essa pergunta? Porque isso vai determinar um monte de coisa que como você vai fazer o teu programa de ação na tua vida. Certo? Anormal. O universo hoje não está no seu estado normal. Qual era o estado normal, então, que deveria ser? Pré-queda. Concordam? Ali era o padrão normal. O que a gente vê hoje, tudo que a gente vê hoje no universo, não é normal. Inclusive nós. Amém. Moel falou uma palavra-chave aqui, em tudo isso que a gente vai tratar aqui. Pecado. Pecado. Certa vez, vou contar uma experiência pessoal aqui, certa vez eu estava numa reunião de treinamento, numa reciclagem, né, no trabalho, trabalhava numa escola, e foi chamado lá para falar um neurocientista, para falar sobre saúde mental para os professores e funcionários da escola. Esse neurocientista se autodenominava também um cristão, certo? E ele usava na sua palestra versículos da Bíblia, mas, na verdade, eu passei ali 2h30, mais ou menos, ouvindo aquela palestra, e a palavra pecado, que logo no início da nossa aula já apareceu aqui, como eu, não apareceu em 2h30 de palestra desse cara, sobre saúde mental. Hora nenhuma ele falou a palavra pecado, certo? E isso por quê? Por causa dos pressupostos que ele adotou para seguir ali na sua palestra. Mesmo usando a Bíblia, né, mas era muito mais uma pegada de autoajuda do que Bíblia mesmo. Né? Como é que você trata os problemas da alma, os problemas que afetam o teu emocional, se você nunca considera que o ser humano é pecador? Então veja, o modo como você enxerga a si mesmo, ao ser humano, vai afetar o teu programa de ação. O teu diagnóstico vai ser afetado da situação e o teu prognóstico vai ser afetado também. O que você faz para solucionar o problema que você tem? Se o ser humano não tem esse problema chamado pecado, logo as soluções que vão vir não vão considerar hora nenhuma pecado. Concorda? Então veja, se nós entendemos que o cosmos, que o universo hoje, ele está no seu estado normal, então ele se move por meio de uma evolução eterna de suas potências até o seu ideal. Mas, se o cosmos, em sua presente condição, é anormal, então algum distúrbio aconteceu. A Bíblia fala desse distúrbio que aconteceu no universo. A queda. Na teologia, o nome para isso é queda. Antes da queda era de um jeito, o universo, o ser humano. Depois da queda, esse grande distúrbio mudou tudo. Ou mudou 90%. Permanece um resíduo ainda em nós, da imagem de Deus, mas esse resíduo muito distorcido, muito embaçado. Porque houve um distúrbio. Se a gente considera que o cosmos ele está no seu estado anormal, um distúrbio aconteceu no passado, e somente um poder regenerador pode garantir o alcance final do seu alvo. Sustentamos, então, a necessidade de um milagre. Que milagre é esse? O milagre da regeneração, o milagre das Escrituras e o milagre de Cristo. Se aconteceu realmente esse distúrbio chamado queda, então, logicamente, a gente precisa de um milagre para restaurar o que se perdeu. Que milagre é esse? A gente precisa da regeneração, que Jesus chama de novo nascimento, que é operado pelo Espírito Santo.
nós precisamos também da palavra de Deus, que é luz para o nosso caminho. Se não tiver a iluminação da palavra de Deus, não tem como você voltar àquela existência normal. E, automaticamente, precisamos também de um mediador. Precisamos de Cristo. Se alguém olha para o mundo e acha que ele está no seu estado normal, ele não considera essa catástrofe chamada queda como um fato, um ateu. Ele não acredita na queda. Certo? Logo, para ele, o universo está caminhando normal, está até evoluindo. Então, para que Cristo? Qual é a necessidade de Cristo, se não tem problema nenhum comigo? Não existe essa história de pecado. O pecado, por definição, é um mal que o ser humano comete contra Deus. Se a pessoa não acredita em Deus, não acredita num Criador, não acredita no relato bíblico, não acredita na queda, não acredita no pecado, então não tem necessidade de Cristo. Não é verdade? Então, veja, por que eu trouxe isso? A gente poderia conversar sobre outros exemplos aqui, mas o modo como você enxerga o ser humano e o modo como você enxerga o universo vai determinar profundamente o teu modo de pensar, de ver o mundo. Ele é baseado pela tua forma de ver o mundo e vai determinar os teus comportamentos, as tuas ações nesse mundo, certo? Pode seguir. Então vamos falar aqui, hoje, o nosso assunto é esse. A cosmovisão romântica, isso que eu estou chamando de heresia romântica, ela é heresia. Por que ela é heresia? Porque ela nega a nossa necessidade desse milagre. Ela nega a necessidade de redenção. E automaticamente ela nega a nossa necessidade de um redentor. Ela nega, não precisa de Cristo na forma de ver o mundo dos românticos. Certo? Vamos entender um pouquinho mais disso. Pode passar. O que é isso? Crianças. Aonde? Numa tribo indígena, numa escola. O que é que elas estão fazendo? O que está acontecendo aí? Estão sendo alfabetizadas, né? Isso é bom ou ruim? Depende da sua cosmovisão. Tem gente que acha isso aí uma verdadeira atrocidade. Não é verdade? Esses meninos estão perdendo a pureza? Ou esses meninos estão avançando, melhorando, crescendo? Isso está sendo bom para eles ou está sendo ruim para eles? Depende da cosmovisão, não é verdade? Depende muito, né? Passa aí. Tem uma letra de uma música de Jorge Benjor. O Jorge Ben, que ele mudou de nome. Não sei quantos já viram aí, é antiga. Antes que o homem aqui chegasse, as terras brasileiras eram habitadas e amadas por mais de 3 milhões de índios, proprietários felizes da terra Brasilis. Pois todo dia era dia de índio. Lembrou da música agora? No dia do índio, lá nas escolas da gente cantava, né? Todo dia era dia de índio. Mas agora, olha a tristeza chegando aí, ó. Mas agora ele só tem o dia 19 de abril, os índios. Dia do índio. Mas agora ele só tem o dia 19 de abril. Aí a letra continua. Veja, preste atenção. Veja como tudo na nossa vida, todo produto cultural está embebido. E ele nasce de uma cosmovisão. Porque foi alguém que escreveu. E esse alguém que escreveu vê o mundo de certa forma. O Jorge Ben está demonstrando sua cosmovisão aí. Ele diz assim: amantes da natureza, eles são incapazes, com certeza, de maltratar uma fêmea ou de poluir o rio e o mar, preservando o equilíbrio ecológico da terra, fauna e flora, pois em sua glória o índio era o exemplo puro e perfeito, próximo da harmonia, da fraternidade e da alegria de viver. Hoje é o índio
Marconi falou assim, para algumas pessoas, aquela foto anterior, os meninos estavam perdendo a pureza do índio. Você já viu essas ideias por aí? Sim, né? Isso tem muito na nossa sociedade, né? Essa ideia de que o índio era puro, ele é incapaz de maltratar uma fêmea, né? Aí a gente olha assim, mas peraí, não são esses índios que, quando nasce uma criança defeituosa, ele enterra viva a criança? Mas peraí, os índios, eles não fazem guerra uma tribo com a outra. Antes do homem português chegar, eles não já cometiam assim coisas terríveis uma tribo com a outra? Cadê essa pureza? A Bíblia diz que o índio é puro? É esse o ensinamento bíblico? O índio é ser humano? Então ele não é puro. Veja como é importante, decisivo, a nossa antropologia. A antropologia, a nossa concepção do ser humano, ela precisa ser pautada na Bíblia. E somente na Bíblia. Para todo ser humano. Pode seguir. Mas essa antropologia, essa forma assim, de ver o índio como um ser puro, né, intocado, ela está presente em várias coisas da nossa cultura. Está aí o nosso Papa Capim, que em muitas historinhas do Papa Capim, a visão que é passada para as crianças é exatamente essa, de que o índio é puro. Quem é o vilão nessas histórias? O homem branco. Porque o homem branco traz o quê? Doença. Quem mais? O trator derrubando as árvores. Maldade. Antes era todo mundo puro, né? Então isso está permeando muitos das historinhas, dos contos, dos ensinamentos, e a gente às vezes nem percebe, e a gente está reproduzindo. Diga, Guga. Sim. Vamos lá, né, para a precariedade da tribo. Vai lá. Tá aqui, ó. Te dou um passaporte aqui para ir para lá. Né? O progresso é bom. A civilização, o processo civilizatório é bom. A Bíblia ensina o quê sobre isso? Guarde esse questionamento aí que vai ser o assunto da próxima aula, tá? Pode seguir. Mas, na época onde nasce ali, formalmente, o romantismo, certo? O contexto, a paisagem ali na Europa era basicamente essa. O que é que estava acontecendo na Europa? A Revolução Industrial, certo? A Revolução Industrial mudou a paisagem da Europa. Afetou diretamente a vida das pessoas ali no final do século XVII para XVIII, né? E aí foi tendo várias fases, né, a Revolução Industrial, mas modificou totalmente a vida das pessoas na Europa. Modificou o cenário, a paisagem mesmo das cidades, certo? Trouxe muita coisa boa. Melhorou os transportes, né? Ferrovias agora existiam, né? E você podia ir de um lugar para outro, assim, chegar rapidamente. Melhorou as comunicações, trouxe comodidades para a vida, que ajudou muito a vida das pessoas. Então, mudou muito a paisagem urbana na Europa, mudou as famílias. Aquela família que vivia ali num ritmo de vida, na sua propriedade rural e tal, agora eles viviam na cidade, isso impactou bastante as famílias. O pai passava o dia fora, agora as mulheres também estavam saindo e trabalhando nas fábricas. A educação dos filhos mudou. Então, muita coisa mudou na humanidade aí nesse período. E coisas ruins também vieram acontecendo nesse bolo. Progresso, muita coisa boa, desenvolvimento, tecnologia aprimorando, mas coisas ruins também acontecendo.
Poluição, tentei representar ali, nessa imagem ali do canto esquerdo de baixo. Poluição, condições precárias de trabalho, acidentes de trabalho, trabalho infantil, certo? Muita coisa ruim, prostituição, coisa ruim acontecendo também na Europa, certo? Então, e nesse cenário que os iluministas, com todo o seu cientificismo, toda a sua racionalidade, estavam super apoiando, é o progresso, super otimistas, mas não era unanimidade. Muitos descrentes tinham uma outra visão de tudo isso que estava acontecendo. E eles eram descrentes também, assim como os iluministas, certo? Mas eles olhavam assim e diziam, esse progresso todo aí, tem uma galera dizendo que é boa, mas na verdade isso é ruim. A vida hoje está pior. Então eles tinham um olhar muito crítico de todo o processo de modernização, de todo o processo civilizatório, de todo o processo de progresso que a humanidade estava experimentando ali. Essa postura crítica é a postura romântica. Para o romântico, o processo de modernização é um processo de degeneração e de perda da pureza original. Como é que eles respondem a essa crítica, a esse descontentamento? Eles respondem com um sentimento de nostalgia. Lembra que a gente falou disso na aula passada? Nostalgia, aquele saudade de um passado lá atrás que se perdeu. Então, nesse cenário aí, onde eles viam tanta coisa feia na frente deles, eles começaram a ficar saudade de um tempo que se perdeu. Isso é o que marca o romantismo. E aí você tem artistas como Van Gogh, por exemplo, nesse quadro aí da primeira fase dele. Van Gogh não era romântico, tá? Mas ele foi influenciado pelos românticos. Ele era do impressionismo, veio depois. Mas o Van Gogh pintou, por exemplo, esse quadro aí que representa muito daquele cenário da Revolução Industrial, Os Comedores de Batata. Um quadro tristonho, sombrio, que mostra essa pobreza ali dos operários e tudo mais. Então, artista geralmente é uma classe, uma categoria que sente muito as dores da sociedade, né? E muitas vezes são esses artistas quem primeiro levantam sua voz para protestar. Assim fizeram, então, os românticos. E aí eu trouxe um trecho de uma obra do Keats, John Keats, que era um poeta. E essa poesia, vou pedir para... Quem é bom em recitar poesia? Gabi. Quem pode ler para a gente? Tia Pri, pode ler para a gente? Não tá com... Tia Sabre, pode ler? Tia Amanda, então, pode ler para a gente? Retardos. Ele quer fugir para onde? Floresta escura. Como é que ele está se sentindo? Parece a aula de literatura do pré-vestibular, né? Ele está se sentindo como? Intoxicado. Intoxicado. Pesa sobre ele, né? Está intoxicado. E aí ele quer fugir. Como é que ele vai fugir? Qual é o meio de transporte que ele vai fugir? As asas da poesia, né? Nas asas da poesia. Gente, isso aí é romantismo puro. É esse sentimento de escapismo, essa vontade de fugir dessa realidade urbana, moderna, capitalista, do progresso, da civilização, da cidade. Ele quer fugir para um lugar mais tranquilo, para uma vida mais tranquila.
E aí ele clama por isso, né? Ele dá um adeus e ele diz assim, cadê? Uma taça de luz do sul, plena e solar, para eu saciar a sede até chegar ao nada e fugir então para essa floresta. É típico da visão romântica essa fuga para a natureza, esse redescoberta desse contato com a natureza. Você já viu nos dias de hoje esses discursos, essa retórica de você encontrar um refúgio assim na natureza, você se reconectar com você mesmo na natureza e toda essa coisa assim? Da onde que vem isso? Não é de hoje, né? Isso tem uma história, isso tem um lastro filosófico aí que remonta lá ao romantismo, e antes do romantismo ainda, se a gente fosse mais fazer uma arqueologia, ia lá para alguns ramos da filosofia e algumas heresias até, como o próprio movimento gnóstico que eu citei aqui, certo? Mas essa pegada assim, dessa revalorização da natureza é típica do sentimento romântico. Esse desencaixe com a sociedade, com o moderno, com a sociedade moderna, essa crítica à modernidade e esse anseio da alma de uma vida mais tranquila. Mas qual é o problema de você querer uma vida mais tranquila? Qual é o problema da gente querer esse contato com a natureza? A natureza não foi Deus que criou? Não é? Então veja, nem tudo que esses caras estavam falando, e aí é que entra a sutileza, aí é que entra onde muitas vezes eu e você a gente escorrega. A gente compartilha de muito desse desencaixe também. Quem é que gosta dessa correria moderna? Quem é que gosta desse agito, desse ritmo desenfreado que a gente está? Não tem hora que a gente quer assim, tá lá no meio da mata. Eu tenho isso, eu tenho muito isso. Sumir, sair correndo, louco, né? E ir para o meio de uma praia deserta. E ali parece que Deus está ali. Isso é um pensamento que é muito moldado pela visão de mundo romântica, certo? E que tem seus pontos de verdade também, certo? Não tem só mentira aí, tem muita coisa boa. Por exemplo, isso aí é um poeta, mas se fosse na pintura, alguns dos quadros mais bonitos da história da arte, na minha opinião, são dos pintores românticos. Tem umas coisas lindas assim de pintura, né? Vamos lá, vamos seguir, senão a gente vai viajar muito aqui. Jean-Jacques Rousseau. Já ouvi falar dele, não já? É um grande nome na ciência política. Rousseau. Rousseau, como eu falei, ele é apontado como o pai da esquerda. O pai da esquerda. Certo? E também o pai da pedagogia moderna. E o Rousseau, ele se refere muito nos textos dele. Já ouviu aquela ideia do bom selvagem? A teoria do bom selvagem é baseada, é construída aí a partir do pensamento político e filosófico do Rousseau. Essa ideia de uma juventude do mundo, certo? Ele fala sobre isso nos escritos dele, lá no século XIX, ou acho que é final do XVII. E ele diz assim: se o homem é bom por natureza, segue-se que permanece assim, enquanto nada de estranho o altere. Veja a visão de mundo do Rousseau. Para ele, o ser humano é bom por natureza. O que é que corrompe o ser humano? Se você deixar o selvagem, isso ele fala lá nos escritos dele, a gente não vai ter tempo de analisar aqui tudo, mas ele fala, se você deixar o selvagem lá no seu estado originário, os povos originários, se você deixar eles lá, se nada alterar aquilo ali, eles vão continuar na pureza deles. Se os portugueses não tivessem chegado aqui no Brasil, os selvagens aqui, os indígenas, iam ter continuado tudo puro. Essa era a visão de mundo, essa era a antropologia adotada pelo Rousseau, que é considerado também um dos proto-românticos, um dos iniciadores do pensamento romântico. Oi.
Tem... Exatamente, Daniel. Veja, tem verdade aí. O ser humano, no seu estado original, era puro. O que foi que alterou? Qual foi a catástrofe que aconteceu, o evento que aconteceu? A queda. Não foi o processo civilizatório. O processo civilizatório não é mal em si. Mas o Rousseau, ele constrói todo um raciocínio filosófico e político, atribuindo o mal, a gênese do mal, ao processo de civilização do ser humano. G.C. Quirino vai fazer um show aqui no Rio Mago, esses dias aí, né? De Manuel Bandeira. Sim. Exatamente. Sim. Perfeito. Veja, e quanto mais se aproximar, perfeito, Guga, e quanto mais se aproximar a volta de Cristo, mais a maldade vai crescer. Isso é um fato. Mas qual é a razão da maldade estar crescendo? É por causa do processo de urbanização, de modernização? É por causa do capitalismo? É por causa da Revolução Industrial? Não. É por causa do imperialismo. Você já ouviu esses discursos contra o imperialismo? Que falam assim, isso é uma visão eurocêntrica, né? Cadê os estudos da América Latina? Né? Cadê as vozes da África? Né? Toda essa visão, ela é fundamentada nesse pensamento aí do Rousseau, certo? Segue aí, Pedrão. Olha outra frase do Rousseau no livro dele, Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens. Só o nome já é bem... o título já diz muita coisa. A origem da desigualdade entre os homens. Olha o que ele diz. A sociedade iniciada e as relações já estabelecidas entre os homens exigiam deles qualidades diversas daquelas que possuíam na sua constituição primitiva. A bondade que convinha ao puro estado de natureza não convinha mais à sociedade nascente. Então ele vai analisando, ele vai fazendo como se fosse uma historiografia, olhando como que o ser humano, na luta pela sobrevivência, o mais forte contra o mais fraco, ele foi precisando defender a sua propriedade privada, que Rousseau era contra, certo? Ele vai, para defender a propriedade privada, ele precisou se organizar no Estado, e essa coisa foi degenerando a sociedade, foi trazendo os conflitos, tudo mais. Então, a gênese da desigualdade entre os homens, para Rousseau, vai surgindo da organização social, burocrática da sociedade. O processo de modernização vai degenerando a sociedade e o ser humano vai perdendo a pureza. Segue aí, Pedrão. Olha essa outra frase aí. Quanto mais se juntam, mais se corrompem. De todos os animais, o homem é o que menos pode viver em rebanho. Vixe! Né? É essa ideia de que o agrupamento social, quando tira o ser humano ali daquele isolamento primitivo, vai piorando o ser humano. É isso que a Bíblia ensina. A gente precisa o tempo todo estar questionando, medindo essa afirmação com a Bíblia. O parâmetro é a Bíblia. Sim. E ele critica a família.
Ele critica a divisão de papéis no casamento, por exemplo. Ele teve uma vida bem promíscua, inclusive, a biografia do Rousseau, né? Do homem que defendia essas ideias. Teve 5 filhos, deu os 5 filhos para adoção. Porque quis, não é porque não tinha dinheiro, não. É porque ele não queria criar. Largou a primeira mulher, foi viver com outra, teve 5 filhos, uma vida bem libertina, e não quis criar os filhos, deu para adoção, 5 filhos. Né? Pode seguir aí. Aqui um resumo mais ou menos aí do pensamento dele, né? Da visão de mundo sobre os seres humanos. Os seres humanos eram originalmente bons e viviam em uma condição de isolamento e inocência. A sociedade e seus valores culturais criaram, por meio da propriedade privada e da divisão do trabalho, uma desigualdade artificial de origem social, não natural, uma falsa moralidade. Logo, é a sociedade que corrompe o homem. Daí a proposta do mergulho no interior de si mesmo para encontrar o homem natural. Os românticos, eles vão procurar o homem natural. Vamos fazer um mergulho interior, introspectivo, para descobrir o meu verdadeiro eu. O meu verdadeiro eu, ele está livre, liberado dessas influências da sociedade. Como é que eles buscavam fazer isso? Era através de Cristo? Era através da redenção de Cristo? Era através do milagre da regeneração? Não. Era através de um mergulho interior, geralmente por meio da poesia, da arte, do gênio artístico. Isso mesmo. Antes da queda, eles eram assim. Qual é o problema do ser humano? É a modernização? Não. Chama-se pecado. O meu e o seu problema, que gera todos os problemas internos e sociais, chama-se pecado. É assim que o cristão deve ler a vida e o mundo e a sociedade. Pode seguir. Sobre essa visão de mundo romântica, então, a insatisfação com a civilização moderna se expressa num sentimento de nostalgia, como eu falei, pela perda de certos elementos constitutivos de um passado pré-capitalista e pré-moderno. Gente, isso aí, talvez a sua mente esteja associando com vários movimentos hoje em dia, que defendem esse passado pré-capitalista ou pré-moderno, estilos de vida naturais, anteriores a todo esse processo de modernização. Na verdade, esse fenômeno ele se expressa de várias maneiras na sociedade, essa visão de mundo. Na tentativa de uma recriação utópica, vamos lembrar aqui das utopias, o marxismo é uma utopia, certo? Uma utopia. Recriação utópica do quê? De um paraíso perdido. Através da filosofia, através da arte, através da fuga para uma vida mais precária, longe desse ambiente urbano, você estaria recriando esse paraíso perdido por intermédio do quê? Da poetização ou da estetização do presente, por meio da arte, certo? Passa aí. E aí tem um autor, também holandês, o Hans Hoekemaker, os interessados aqui por teoria da arte, filosofia da arte, esse autor é muito bom, Hoekemaker, influenciado por Abraham Kuyper. O Hoekemaker, ele diz assim, que essa busca desse paraíso perdido por intermédio da arte e do artista, acontecia por intermédio da arte e do artista, no esquema romântico, certo? A arte e o artista eles são vistos, respectivamente, como a religião e o sumo sacerdote da nossa cultura. Para muita gente, o artista ele é essa figura catalisadora que, quando você está lá no Lollapalooza ou no Rock in Rio, esse cantor, essa banda, esse artista, ele faz você sair de si e experimentar um êxtase religioso, porém secular.
Ele faz você se reconectar com o teu eu autêntico, que não é artificial, que não é essa coisa das convenções sociais. Você chuta o pau da barraca e você se torna uma pessoa mais original. Da onde que a gente tirou essas ideias? Dessa visão de mundo romântica. Porque na visão de mundo romântica, a arte é a verdadeira religião. É ela que te reconecta com o sagrado. E o artista é essa espécie de sacerdote da cultura. Certo? Vai lá. Volta aí. Então, isso, em outras palavras, é uma tentativa de quê? De salvação por meio do seu próprio braço. De autorredenção. Onde é que entra Cristo aí? Não entra. Não é? Quantas pessoas... Eu tive uma professora que quando ela dizia, na faculdade, quando ela queria chorar, sabe o que ela fazia? Ela não era crente. Aliás, ela era ateísta. Quando ela queria chorar, ela disse para mim uma vez, o jovem Bruno lá ouvindo, né? Ela disse que quando ela queria chorar, ela ia assistir ET, o extraterrestre. Que ali ela entrava numa catarse e ela chorava. Aquele filme mexia com ela. Tem muita gente, parece uma coisa absurda, uma maluquice, né? Mas quantas pessoas... Veja, se você não está buscando na fonte, que é Deus, você vai buscar outros artifícios para desaguar esse choro aí, para ter essa experiência de sair de si. Né? No caso dela, ela ia assistir, talvez relembrasse lá a infância dela, sei lá o quê, né? Os bons sentimentos, né? Ouvir uma música, enfim. Essa coisa da reconexão religiosa por meio da arte é uma herança romântica, tá? Tentativa de autorredenção. E aí você tem alguns desdobramentos. Tem vários. Teria várias coisas para a gente conversar aqui longamente. Mas, por exemplo, na área da educação, certo? Se a gente pensar na área da educação, alguns desdobramentos desse tipo de pensamento herdado aí do Rousseau. Se você acredita que o ser humano nasce bom, nasce puro, certo? Isso vai ter desdobramentos no teu modo de agir, no teu procedimento, né? Por exemplo, essa ideia de que a educação põe a criança com vícios e hipocrisia. Tá? Essa ideia de que o conhecimento transmitido limita o potencial natural da criança. Esses dias eu estava vendo um vídeo, essa semana, estava vendo um vídeo de uma pessoa dizendo assim, essa coisa de... inclusive, tocou muito a minha área de trabalho, né? Esse negócio de ensinar desenho eu acho muito estranho, ensinar a desenhar. Porque desenho não se aprende. A pessoa que quer ensinar a arte ou ensinar desenho, ela está tolhendo a criatividade da criança. Pode até, como é que chama? Traumatizar a criança, porque o professor vai botar um parâmetro tão alto, aí a criança não vai conseguir atingir aquilo ali, ela vai ficar frustrada. A oficina de desenho, os trabalhos de arte, de ensino da arte, deveria ser um trabalho assim, só para a criança se sujar, mexer com os materiais, mexer nas tintas, ter experiências sensoriais. Você já viu esses discursos assim? Eles estão ancorados num certo pensamento que talvez não feche com todos os pontos do Rousseau, tá? Mas nesse pensamento de que a criança ela tem muito já, e o professor é apenas um facilitador. É apenas um facilitador, que muitas vezes é mais danoso do que benéfico para a vida da criança. Da onde que essas pessoas tiraram essas ideias? Dessa visão russoniana, romântica, que vem lá do século XIX. O aprendizado não é tido como um processo que vem de dentro para fora, e sim algo que é interno e é natural, certo? Daí vem várias correntes, né, como a gente conhece, por exemplo, a pedagogia do oprimido, de Gilberto Freire. É isso aí. É você considerar a experiência prévia do aluno e você partir só do que ele já sabe. Né? A ideia de que o professor sabe mais, o Paulo Freire, ele rejeitava totalmente. O professor não sabe mais, não.
professor não é autoridade, muito menos os pais, né? Você tem que começar puxando da bagagem e trabalhar com o que a pessoa sabe, né? Então, essas ideias freirianas... Oi? Hã? Diga, mano. Sim. Sim. Isso. Veja, é verdade, Moel. Por outro lado, a criança não sabe nada, ela não tem nada para dar. Também não, né? Mas aí você tem algumas outras linhas pedagógicas. Construtivismo. O que é que defende o construtivismo? Ela converge com a visão de mundo cristã, bíblica. O construtivismo, ele se ancora justamente nessa ideia de construir. O conhecimento vai sendo construído, né? Nesse processo aí de interação. Mas a pedagogia moderna e o construtivismo entra aí, ele se enquadra muito nessa visão de crítica à pedagogia tradicional, aquela pedagogia lá do passado, na qual o professor ele entrava como aquela figura de autoridade que sabe mais e o aluno então ele vai aprender com o professor. O construtivismo ele critica os excessos de antigamente, e existiram vários, né? Muita coisa ruim, mas ele parte de uma antropologia que valoriza demais a bagagem do próprio aluno, né? Assim também o socioconstrutivismo, que vem um pouquinho depois, que o aluno ele aprende não apenas a partir daquilo que ele já conhece, mas também na interação com os seus pares, certo? Então, um colega vai ajudando o outro e aí eles vão construindo um conhecimento. Está muito ancorado também nessas ideias, nesse ponto de vista do Rousseau. E aí outros mais extremados, como a pedagogia Waldorf. Alguém já ouviu falar disso aí? Como é pedagogia Waldorf, Hugão? Como é que a criança se sente mais à vontade para aprender? É descalça, contato com a terra, né? Ele vai. Seu filho gosta mais do quê? É da matemática? Então, ele vai estudar matemática. Ele não gosta de geografia? Então, não vai estudar geografia. Vai estudar só a área que ele gosta. A criança gosta de arte, então deixa ele explorar só a arte, certo? E alguns que pendem mais para um extremado ou para o outro, mais moderado e tal, mas são concepções que partem de visões de mundo, abordagens pedagógicas que partem de visões de mundo ancoradas nesse tipo de pensamento aí. Eu conheci uma vez uma criança que tinha 9 anos e não sabia ler, porque ela era aluna da escola Waldorf. Diga. Sim. E o ser humano vai sendo um protagonista, né? Por exemplo, tem também o movimento maker. Já viu isso? Movimento maker, cultura maker. Hã? Cultura maker. A criança é o protagonista do saber. A criança é o protagonista do... Você já viu essa expressão? Que o aluno é o protagonista? Vem cá, e cadê o professor?
a criança, ela parte do que ela já sabe, ela constrói o seu próprio caminho. O ser humano vai ganhando esse protagonismo todo, certo? Isso vem das ideias do Rousseau. Mas veja, esse tipo de abordagem, ela não está só na educação. A terapia, a psicoterapia, ela também se baseia muito nisso. Veja, com isso eu não estou dizendo que nada daquelas correntes de pedagógicas, nada se aproveita, tá? Tem coisas boas também. Elementos que você pode pensar ali. Aqui na psicoterapia, essa ideia de que o ser humano, um profissional, ele vai mediar ali e vai te ajudar a encontrar o teu próprio caminho. Certo? Mas é você quem consegue. Isso tem relação também com isso que a gente está falando aqui. Pode seguir. Movimento coach. Certo? Também conserva muita relação com isso. Você desenvolve o teu próprio potencial. Da onde que isso vem? De uma visão a respeito do ser humano, como se o ser humano estivesse no seu estado normal. E a Bíblia diz que a gente não está no nosso estado normal. Eu não tenho como resolver os meus pepinos, os meus problemas e aprimorar o meu potencial sozinho. Certo? A gente precisa de ajuda. Pode seguir. Essas ideias também terapêuticas, né? Cultura terapêutica, também tem relação com isso. E muito também num discurso aí de reconexão com a natureza, da meditação, da tranquilidade. Também está transitando por esse terreno aí do romantismo. Mas nós sabemos, né, que devemos abraçar uma antropologia bíblica. Uma doutrina, a antropologia bíblica é essa doutrina do ser humano que ocupa-se unicamente do que a Bíblia diz a respeito do homem e da relação em que ele está e deve estar com o Criador. Essa é a definição de antropologia bíblica. O que é que a Bíblia diz que o ser humano é? Como resolver os problemas do ser humano? Eu não posso tentar resolver os meus próprios problemas de forma independente de Deus, de forma independente da palavra, independente de Cristo. Porque isso seria uma tentativa de autorredenção. Nós precisamos, por causa da grande fratura que ocorreu na humanidade, a queda, a gente precisa de uma intervenção divina, de um milagre chamado regeneração. Precisamos de Cristo como mediador. Que horas são? 12h22, tá bom, né? Vamos ler só o que nos diz aí Efésios 2. Eu peço que todos abram aí. Vamos ficar só nesse primeiro texto. Na aula que vem, então, a gente continua de onde a gente parou. Efésios 2. O que é que a Bíblia diz sobre o ser humano? Efésios 2, de 1 a 5. Alguém pode ler em voz alta aí? Amém. Então veja, o que é que a Bíblia afirma sobre o ser humano? A Bíblia nos diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, certo? A antropologia bíblica, ela vai ser fundamentada nessa ideia de que, sim, o ser humano foi criado puro, no seu estado de inocência, de comunhão com Deus, a imagem e semelhança de Deus,
Mas essa imagem e semelhança, ela não continua, não está no seu estado normal. Houve uma coisa determinante aí chamada queda. O ser humano caiu. Ele está, portanto, morto em seus delitos e pecados. A Bíblia não diz, Paulo não diz aqui em Efésios, que o ser humano está na UTI, ou que o ser humano está em coma, ou que o ser humano está num estado grave de enfermidade. A Bíblia diz que o ser humano, sozinho, na sua natureza, ele está como? Morto. Morto não reage, morto não responde. Né? Para que o morto responda, é necessário o quê? Um milagre, não é não? Qual é o milagre? Como é que a teologia chama esse milagre? Regeneração. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então veja, como é que uma pessoa morta, ela sozinha, através de uma caminhada terapêutica, ela vai resolver os próprios problemas dela? Como? Se a origem do problema humano e o principal problema do ser humano reside no pecado. A queda, ela afetou todas as faculdades do ser humano. Afetou o nosso físico, afetou o universo inteiro, afetou o nosso raciocínio, afetou as nossas emoções. Como que o ser humano, a parte da Bíblia, a parte de Deus, a parte da regeneração, de forma independente, ele vai conseguir resolver os seus próprios pepinos, os seus próprios problemas. Né? Essa é uma visão secularizada, de autonomia do ser humano, que a Bíblia não respalda. Não é verdade? Andávamos outrora, e esse é o curso desse mundo. O curso desse mundo, essa é a ideia normal, prevalecente nesse mundo, de que o ser humano, ele mesmo se resolve. Não é? E nós andávamos outrora assim, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. É um ato que a iniciativa vem de Deus. O ser humano só pode amar porque Deus nos amou primeiro. É Deus quem toma a iniciativa. Daí que vem que a salvação, ela é monergista. Ela não é sinergista. O ser humano não colabora nesse processo aí. É Deus quem opera a salvação no ser humano. Amém? Teve muita coisa hoje, né, para a gente digerir aí. Alguma dúvida, gente? Antes de orarmos, alguém tem alguma colocação aí para fazer?